Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje a gente tem um material que, olha, convida a pensar bastante sobre um tema universal, né? A inevitabilidade. São trechos de uma obra e eles traçam um caminho bem intrigante sobre aquilo que a gente não pode escapar. É um tema profundo, sem dúvida. Com certeza. E o ponto de partida é algo que todo mundo conhece: a morte. O texto coloca ela como o grande exemplo de inevitabilidade. Alcança tudo, né? Humanos, animais, plantas, até minerais. E o interessante é que vai além. Sim, menciona até os deuses com seus ciclos de renovação, sugere que ninguém, nem eles, escapa de um fim e um recomeço, de alguma forma. Exato. Coloca tudo sob a mesma, digamos, lei fundamental. Então, nossa ideia hoje é tentar desvendar o que essas fontes querem dizer com inevitável. Não só o morrer em si, mas o que viria depois, segundo essa visão. E como isso se liga com a nossa consciência. Parece complicado, mas vamos tentar desemaranhar juntos. Ok, vamos lá. O material descreve um processo pós-morte bem específico, sabe? Apresentado como algo cósmico, inevitável mesmo. Entendi. O primeiro passo depois da morte física seria o desprendimento da alma do corpo. Um conceito que a gente vê em vários lugares, mas aqui tem um peso de lei natural, quase. Como a gravidade, você disse. Ok, a alma liberta. E aí? Pra onde ela vai? Então não é direto para um além qualquer. Tem etapas. Primeiro, ela revisitaria os locais importantes da vida. A casa. Os lugares que frequentava. E o ponto-chave: passaria por uma revisão de vida, Detalhada. Retrospectiva. Todos os atos. como um filme da vida, né? Mas com emoção forte. Emoção. Alegria pelas coisas boas e uma amargura bem profunda pelas más ações. É um confronto direto consigo mesma, sem escape. Nossa, essa revisão crua, sem filtro, é impactante. Fico pensando, isso é objetivo, tipo um registro? Ou ainda tem a percepção da alma ali? O foco está na consequência emocional direta, sabe? Alegria e amargura sentidas pela própria alma. Sugere algo visceral. Ah, e tem uma exceção importante que eles mencionam: almas endurecidas ou malévolas. Essas, diz o texto, não sentiriam remorso. Por quê? A justificativa é que teriam despertado no mal e para o mal. É como se o alinhamento com a negatividade fosse tão fundo que a capacidade de autoavaliação, o remorso já não existe mais ali. Elas veriam os atos, talvez, mas sem aquele peso. Interessante. Quase uma escolha tão definitiva que a reação pós-morte muda. Ok, revisão de vida feita, qual o próximo passo nesse roteiro inevitável? Depois dessa revisão, a alma não fica por aí. Ela seria impelida por forças e os adjetivos são fortes, indomáveis e mecânicas. Mecânicas. Sugere pouca escolha nesse momento, né? Exato, como ser levado por uma correnteza cósmica mesmo. E o destino é um lugar específico, o Tribunal da Justiça, Aham. localizado na antecâmara da região inferior do mundo. Antecâmara da região inferior. Soa específico. Não é o céu, né? É tipo um purgatório. É mais como um espaço de processamento, um limiar. Anticâmara sugere que vem antes de algo principal, e inferior, bom, indica a localização nessa cosmologia, talvez em oposição a regiões superiores. Não necessariamente o inferno, mas o local do julgamento. E o ponto é, o julgamento é inevitável. A alma chega lá e acontece. E ela participa, se defende. Ela assiste ao próprio julgamento, sem poder intervir, argumentar, nada. Sem chance de fuga. É espectadora do próprio destino sendo selado ali. Assistir ao próprio julgamento sem poder fazer nada. Uau. Dá uma sensação de potência total, né? Frente a uma lei maior. E quem julga? São entidades, deuses. O texto não fala de juízes como a gente imagina, de toga e martelo. Associa o julgamento ao cumprimento de leis cósmicas.
Essas leis, ou quem as aplica, às vezes são chamadas de deuses, mestres, juízes, arcontes, regentes, termos que a gente vê no esoterismo, no gnosticismo, né? Arcontes, regentes, sim. Seres que administram a realidade, certo? Isso. A ideia central é que essas leis e seus executores mantêm a ordem do universo. O texto usa um termo interessante, oikonomia. Oikonomia, isso é grego, né? Administração da casa, economia. Como isso se aplica ao universo? Originalmente era isso, administração doméstica. Mas aqui a fonte leva para a escala cósmica. É a administração fundamental do universo, o sistema que mantém tudo funcionando. E o ponto fascinante, talvez central do material, é que essa oikonomia, essa ordem mantida por leis e julgamentos, é essencial. Sem ela, o universo desabaria no caos. É a estrutura que sustenta tudo. Essa ordem cósmica com leis inevitáveis, nossa, contrasta demais com o que a gente vê aqui nas leis humanas. Que parecem bem mais... Flexíveis, o texto fala disso, né? Sim, ele faz esse contraste direto. Mostra como a gente tenta burlar as leis humanas. Usar influência, dinheiro para comprar juízes, como diz lá, usar a burocracia, os recursos para evitar as consequências. Manobras que são inúteis diante das leis cósmicas. E vai além, hein? Sugere que essa nossa tendência para manipulação e burocracia teria uma inspiração, uma tecnologia vinda de lugares inferiores. Como assim? Inspiração inferior. Menciona Seol e Hades, nomes de submundo, né? Hebraico e grego, como fontes dessa sabedoria distorcida para a gente conseguir driblar a justiça aqui. Peraí. Então a fonte está dizendo que a corrupção, a burocracia nos nossos sistemas teriam uma origem metafísica negativa. Não só falha humana, mas algo com raiz mais sombria. Isso é bem forte. Apresenta essa conexão para explicar por que os sistemas humanos parecem às vezes tão injustos ou falhos. Mas é que volta à inevitabilidade, a fonte afirma que essa justiça menor ou injustiça institucionalizada, por mais que funcione aqui por um tempo, cedo ou tarde, vai ser superada pela justiça divina, pelas leis cósmicas maiores. A burocracia atrasa, a corrupção desvia, mas a consequência final, alinhada com a lei cósmica, essa é inevitável. Ela sempre chega. Entendi. Então, a inevitabilidade não é só morte e julgamento. Um sistema que se autocorrige numa escala maior. E o karma? Onde ele entra nisso? O karma entra como parte dessa engrenagem toda. A lei de causa e efeito em ação. A metáfora clássica que o texto usa é semear e colher. Ah, sim? A gente é livre para plantar? Exato. Nossas ações, palavras, intenções. Mas a colheita daquilo que a gente plantou é inevitável. Planta vento, colhe tempestade. O básico do karma, né? Só que o texto adiciona uma nuance. Qual nuance? Menciona que o karma, até certo ponto, pode ser negociado ou modificado. Negociado? Como assim? Com quem? Isso não vai contra a ideia de inevitabilidade? Não detalha um balcão de negócios, mas sugere que com ações conscientes, compaixão, entender a causa do erro, arrependimento sincero, um esforço para compensar o dano, seria possível atenuar ou mudar como a consequência vem. Entendi. Pensa como pagar uma dívida antes que ela vença com juros altíssimos. Mas e aí, a inevitabilidade volta. Tem limite para isso? Chega um ponto, ou para certos atos, que o karma fica inflexível. O cumprimento se torna obrigatório, sem mais negociação. A consequência final é inevitável. Entendi. Uma margem, mas com limite claro. E tem mais um ponto sobre inevitabilidade que o texto levanta que parece um paradoxo. É a própria escolha. A escolha é inevitável. Sim. Fazer escolhas, decidir caminhos, é inevitável para a condição humana e talvez além. A gente está sempre decidindo, mesmo quando acha que não está. E a fonte reforça, não escolher, se omitir, a indecisão, também é, inevitavelmente, uma escolha. A escolha de não agir.
E vai trazer suas consequências inevitáveis. Nossa. A gente tem a liberdade e a inevitabilidade de escolher, mas está preso às consequências inevitáveis dentro desse sistema maior. Exatamente. E essa ideia da escolha ser inevitável coloca uma responsabilidade enorme na gente, né? O tempo todo. E isso me leva para outra parte-chave do material, a consciência. Uhum. O texto liga muito essa coisa de leis, karma e inevitabilidade com o estado da nossa consciência. Fala de um despertar como algo crucial, talvez até inevitável para quem quer ter alguma agência nisso tudo. E é aí que entra o mestre Samael, né? O que dizem que ele falou sobre a nossa consciência? Sim, a consciência é a chave aqui. A ideia de que a nossa consciência não está no seu estado natural. Pelo contrário, estaria profundamente adormecida. E esse sono teria piorado muito depois de um evento mítico, a submersão da Atlântida. Marca uma degeneração espiritual. E qual seria a causa desse sono? Apontam para algo chamado sinistro poder do abominável órgão kundartigador. Órgão kundartigador. Que nome? É um órgão físico? Uma ideia? O que é isso? Dentro da mitologia deles, não é físico, é tipo uma modificação energética ou metafísica feita na gente num passado distante. A função ou consequência desse órgão foi cristalizar o ego, o eu psicológico, a sensação de ser separado. E fazendo isso, ele prendeu a consciência dentro do ego. Causou o adormecimento dela, a perda da percepção direta da realidade. É um conceito bem central e particular dessa tradição para explicar a nossa condição hoje. Entendi. Uma explicação bem específica para a origem do ego e do sono da consciência. E a consequência direta disso, nessa visão, é que a humanidade vive numa hipnose coletiva. A gente acha que está desperto, consciente, decidindo tudo, mas, na verdade, a gente estaria operando de forma subjetiva, limitada, pelo filtro do ego. E a consciência real, a essência, estaria adormecida lá dentro. E o pior, a gente geralmente ignora isso totalmente. Vive hipnotizado sem nem desconfiar. Hipnose coletiva. A ideia é forte, perturbadora. Mas se a gente está hipnotizado e ignora isso, como alguém pode começar a despertar? Parece um paradoxo. Como o adormecido decide acordar? O texto explica pela formação da nossa identidade. A gente nasce, cresce, absorve a cultura, educação, costumes, valores, preconceitos, tudo da nossa época e lugar. Isso forma a personalidade. Só que para essa fonte, a personalidade é artificial, uma falsa consciência, que esconde a nossa natureza real. Enquanto isso, a essência, que seria a nossa consciência verdadeira, com os dados para a autorrealização íntima do ser, essa essência fica lá, adormecida. Soterrada sob o ego e a personalidade. No subconsciente, talvez. Exato. No que a gente chama de subconsciente e inconsciente. Por isso a conclusão que atribuem a Samael é tão forte. Despertar não é só bom, é urgente, inadiável, impostergável. O despertar é um trabalho ativo, deliberado. Tem que rasgar véus de ilusão, confrontar e eliminar o ego, desmantelar preconceitos raciais, sociais, familiares, nacionais, tudo visto como parte da hipnose, questionar a falsa educação, rejeitar a falsa consciência. É um processo bem radical, então. Muito. O objetivo descrito é destruir o ego, reduzir a cinzas, para que a essência, a consciência verdadeira, possa finalmente sair e se expressar livremente. Ok, juntando tudo isso, a mensagem parece ser, por estarmos nesse sono, nessa hipnose, a gente é meio que fantoche, jogado de um lado para o outro pelas forças mecânicas, pelos ciclos cósmicos, pelo nosso próprio karma que a gente nem entende, e talvez até por esses regentes que administram o universo segundo essas leis inevitáveis.
O despertar da consciência seria, então, a única saída para ganhar alguma autonomia, para navegar essas leis conscientemente, em vez de só ser levado por elas. Essa é precisamente a conclusão do material. A ignorância desse estado de sono é chamada de o maior de todos os pecados humanos. Pecado não no sentido moralista, talvez, mas no sentido de erro fundamental. A causa da nossa submissão a essas forças que a gente nem percebe. Então, o despertar da consciência é apresentado como a chave mestra, a ferramenta para começar a interagir com a inevitabilidade cósmica de um jeito diferente. Não para eliminar a inevitabilidade em si, a morte vem, as leis operam, mas para viver isso com compreensão, com consciência. Talvez até com chance de modificar algo no caminho dentro dos limites que você falou. Exato. Modificar trajetórias kármicas, talvez. É a diferença entre ser um náufrago à deriva e tentar aprender a navegar, mesmo num oceano com leis imutáveis. Sair de ser só um efeito passivo para ser uma causa mais consciente. Certo. Bom, vamos recapitular então o que a gente explorou hoje nessas fontes. Mergulhamos fundo na ideia de inevitabilidade. Isso. Vimos como ela aparece na morte, nesse processo pós-morte, com revisão e julgamento, na ideia de leis cósmicas acima das humanas, no karma, como colheita obrigatória, com aquela margem de negociação, e até na escolha como algo inevitável. Isso. E vimos como tudo isso se conecta com a condição da consciência humana, adormecida, hipnotizada pelo ego, pela personalidade. E daí vem o chamado atribuído a Samael para esse despertar urgente, radical. Eliminar o ego, os condicionamentos, para a essência poder se manifestar, buscando a autorrealização e uma participação mais consciente nesse jogo cósmico todo. Verso com leis estritas, processos inevitáveis, onde o destino da alma, as consequências dos atos, o estado da nossa percepção, tudo está interligado. A dinâmica central que fica é essa tensão. O sono profundo da consciência versus a necessidade urgente de despertar, para navegar essa realidade inevitável de forma mais lúcida e, quem sabe, mais livre. Com certeza deixa muito para pensar para quem está ouvindo. E que exige bastante, né? E talvez uma última pergunta que o próprio material levanta. Se a essência já tem os dados para a autorrealização, e se despertar é tão urgente assim, o que na prática, no nosso dia a dia, impede mais gente de começar essa jornada de autoconhecimento e despertar? É só a força da hipnose e a ignorância? Ou tem outros obstáculos mais sutis, mais concretos, que prendem a gente nessas forças mecânicas, nesse sono? Uma ótima pergunta para fechar. Algo para cada um refletir, né? Explorar por conta própria.